Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui, muito obrigado pela sua presença, independente de você estar ouvindo ao vivo ou gravado este Evangelho. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado. A audiência de vocês ajuda o vídeo, o Evangelho a chegar a mais pessoas no Brasil e no mundo. O canal é totalmente voluntário, nós não patrocinamos, então a gente pede a colaboração de vocês com a curtida, o comentário, o compartilhamento em grupos espíritas ou individualmente para pessoas que vocês acreditam que possa precisar do conteúdo aqui estudado, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinos que nos acalmam o coração, que nos faz elevar o pensamento, que nos traz aprendizados significativos para a nossa vida. Vamos então pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos aqui este Evangelho, solicitando a ele, a equipe de benfeitores que trabalham no Brasil, nas nossas regiões, que possam se ligar neste momento de vibração. O Evangelho também é um momento vibracional para a nossa casa, para o nosso bairro, para a nossa cidade e para o nosso país. O Evangelho também atinge pessoas que estão residindo em outros países. Então vamos vibrar para o nosso país quando as nações estão em equilíbrio, as cidades. Conseguimos também um melhor equilíbrio no nosso íntimo. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, e é claro, como sempre aqui no Evangelho, entrar em conexão com Deus, trazendo uma paisagem ou da melhor forma que você consegue. Geralmente a gente pede vocês para mentalizar uma paisagem que vocês gostam, buscando as energias da natureza em volta, para plasmar boas energias para o seu ambiente doméstico ou para o local que você está realizando este Evangelho, seja no trabalho, seja dentro do carro. Que possamos neste momento entrar na sintonia vibracional com a egrégora do bem, com a egrégora cristã que sempre nos auxilia. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, em mais um momento de reflexão, de aprendizado e de vibração, nós agradecemos, encarnados e desencarnados, que estamos aqui ligados neste momento no Evangelho no Lar. Senhor, tem nos dado tantos benefícios e só temos a agradecer. Que possamos compreender a cada dia que os benefícios não são só o que nós imaginamos ou o que nós conseguimos ver com os olhos físicos do corpo, mas agradecemos imensamente pelos benefícios diretos e indiretos que recebemos e que nem percebemos, que muitas das vezes, ao receber, nem estamos atentos à espiritualidade. Mas quantos momentos que nós somos assessorados pelos nossos mentores amigos, autorizados por Jesus, e não agradecemos. Então, aproveitamos este momento inicial para agradecer. Obrigado pelo corpo físico, obrigado pela encarnação, obrigado pelo que eu tenho no presente momento e pelo que eu terei no futuro. Gratidão, Deus. E vamos juntos, começando o Evangelho, que assim seja, graças a Deus, trazendo a prece inicial com agradecimento, agradecer tudo que nós temos, independente do que seja, é para nos ensinar algo. Seja o que nós observamos como algo bom, entre aspas, como a sociedade aceita como algo bom, ou como nós olhamos como algo ruim, e eu reitero, os olhos da sociedade.
Para nós que compreendemos a vida além da vida, a reencarnação, a lei de causa e efeito, nós precisamos virar esta chave e entender que, na verdade, tudo que nos ocorre é para um motivo, e este motivo é para o nosso crescimento espiritual, mesmo os momentos de aflição. Já nos ensinou o Mestre Amigo Jesus. Bem-aventurado os aflitos. Não é que devemos deitar e adorar a dor. Não. É entender que não passaremos pela terra sem a dor, seja física, moral ou psicológica. Não passaremos sem a dúvida, sem as adversidades, as vicissitudes. Não passaremos. Assim é todo o caminhar de todo ser humano na Terra. Independente da classe social que você nascer, independente da sua condição física, independente da região que você mora, em um momento ou outro você passará por alguma adversidade. É natural do viver. A Terra é uma experiência física e estar no corpo físico, nós vamos passar, hora ou outra, por alguma questão de angústia psicológica, moral ou uma dor física. E se estivermos mais preparados para estes momentos, e como é essa preparação interna, mas também de conhecimento externa, através dos estudos, do que eu ouço, leio, do que eu interajo na vida, e através também das minhas ressignificações internas. Uma delas é o emocional, o controle emotivo. O Espiritismo, então, é um grande aliado, é um braço direito, como dizem no popular. É o consolador prometido que nos auxilia em momentos de aflição. Reitero, não é para deitarmos e adorarmos a dor, mas para compreendermos que as fases que tivermos que passar, elas podem ser encaradas como fases meditativas, contemplativas daquele momento. Em algum momento ou outro, passaremos, e eu sempre cito o Dr. Ricardo Valdir, que fala muito dos talentos. Quando um ou outro talento meu está desregulado, e ele coloca talento como virtude ou como condição de seguir a vida, não entenda esse talento como algo mágico. O talento aqui é algo que você vai colocar na sua vida como um sentido geral. Nós temos que ter um sentido geral de vida e sentidos menores que nos sustentam. A casa precisa de colunas, vigas, de uma estruturação. Assim também é a nossa vida. Nós temos que ter um sentido geral, mas alguns outros que são as colunas que nos sustentam. O sentido geral seria a casa e os outros seriam as colunas, vigas, enfim, estruturas que alicerçam essa casa para não cair. Toda vez que eu perco ou que eu desestruturo uma dessas estruturas, essas colunas ou vigas, eu vou desequilibrar e correr o risco de cair. O momento de queda, então, o momento da dor física, da angústia, de processos que nos levam a cair, é um processo de reconstrução, de reforma nessas estruturas. Toda vez, então, que eu perco um sentido, eu falo como sentido de vida, trazendo aqui um pouco a logoterapia de Viktor Frankl, que teve ali o livro Em Busca do Sentido da Vida, nos campos de concentração. Ele teve esse período e ele observou atentamente, é claro que o livro é muito grande, quem tiver interesse, leia o livro, que é de grande importância. Não é um livro espírita, mas é um livro que todos nós deveríamos ler, Em Busca do Sentido. O livro, o autor, nos ajuda muito a entender a ressignificação. Ele então criou a logoterapia, uma entre tantas outras raízes do estudo psicológico. Ele vai dizer então sobre essas colunas que nós precisamos estruturar a nossa casa, que é a vida. Quem mora dentro dessa casa? A nossa alma, que direciona o nosso psiquismo, mas precisamos dessas estruturas para nos solidificar. Precisamos então de um sentido de vida. Dr. Ricardo Valdir, como eu cito sempre, ele vai dizer que o adoecimento é quando nós enfraquecemos
um desse talento ou não olhamos para ele com a devida atenção ou adormecemos um destes talentos. Com uma parábola que Jesus fala. Deus nos dá os talentos. O que nós fizemos com eles? Uns produzem bastante com os talentos, outros não produzem nada. E outros nem produz e nem perde. Essa parábola que Jesus nos conta vai dizendo sobre a importância de trabalharmos e de olharmos os talentos com a devida atenção. E eu falo aqui, mais especificamente, traduzindo como um sentido de vida. Toda vez, então, que eu enfraqueço ou que eu perco esse sentido, eu posso adoecer ou sentir uma dor física, psicológica e moral. Em alguns momentos dá até uma dor física. Vou dar um exemplo. Se o seu sentido de vida estiver direcionado apenas para uma pessoa, suponhamos que essa pessoa venha desencarnar. E o seu sentido de vida está 99% direcionado à vida daquela pessoa, aos cuidados daquela pessoa. Ao desencarnar essa pessoa, você vai ter a dor psicológica, a tristeza e até uma dor física. Você irá precisar trocar a sua função de vida totalmente assim que passar o período de luto. Por isso que esses sentidos, eles devem ser variados. Porque no momento de luto, de perca, nós temos outras funções na vida. Por isso que nós falamos sempre de ser saudável é estar em movimento. Além do seu trabalho que sustenta a sua família, que paga as suas contas, os seus impostos, vamos ter então outras formas saudáveis de viver. Não é só a religião ou a espiritualidade. Cada um vai escolher a religião ou a forma de trabalhar a espiritualidade. É importante, de suma importância. Mas também outras atividades. E aqui eu posso colocar a caridade, uma proposta para um sentido de vida, a caridade, boas leituras, atividades, como a gente sempre expõe aqui. Se nós tivermos outros sentidos de viver, e o principal para o espírita, a caridade, o amor ao próximo, vamos ser sustentados. Quanto maior o seu sentido de vida, menor então a sua queda brusca. Imaginemos então uma casa com 2 colunas apenas, ou com uma. Essa coluna é a que está fazendo o serviço todo. Se essa coluna quebra, a casa cairá imediatamente. Agora imaginemos então uma casa com 16 colunas, estruturadas, firmes, alicerçadas de forma correta e bem trabalhadas. Se uma se romper, ainda terá outras 15 para sustentar. Imaginemos então, em outro exemplo, a árvore e suas raízes. Se nos aprofundarmos na terra, observaremos que para a árvore se manter florida, com flores, frutos, vivacidade, ela não tem apenas uma raiz. Várias raízes se prendem à terra e estrutura e equilibra essa árvore para que ela não venha cair. E que para produzir bons frutos, essas raízes precisam se aprofundar para buscar a água, principalmente em momentos de seca. Bom, desenhamos bem claramente aqui a importância do sentido de vida, que cada autor, cada palestrante espírita vai falar de uma forma. Uns vão falar dos talentos, outros do sentido de vida, outros de ter funções, enfim, mas é tudo no mesmo propósito. A importância de termos um direcionamento. Muitas pessoas, vocês podem observar, quando aposenta e o sentido de vida era só o trabalho. Vivia para o trabalho, não tinha outras atividades complementares. Não tinha os momentos de leitura, de lazer, de atividade física, de buscar uma religião, uma espiritualidade, de boas conversas. O que acontece? O primeiro mês, o segundo mês, costuma até ir mais ou menos seguindo, porque está cansado, estava doido com a aposentadoria. Muitas pessoas recebem um valor em dinheiro, aí fazem planos, mas vai passando o tempo. 6 meses, 8 meses.
E aquele sentido que era o único que essa pessoa tinha, o trabalho, vai indo embora. A sua única raiz, o seu único propósito. Veja bem, o trabalho é um propósito importante. Kardec nos ensina isso no Livro dos Espíritos. Todos precisamos de ter um trabalho para o nosso sustento, mesmo aqueles que nasçam com uma quantidade razoável de dinheiro e não precisa de trabalhar. Kardec e os espíritos superiores nos alertam no Livro dos Espíritos. Não fique sem trabalhar, tenha um sentido. Porém, todavia, ele não pode ser o único. Porque, como no exemplo que eu dei da casa e da árvore, se for o único, quando acabar ou enfraquecer, vai nos desestruturar. E desestruturando, vai nos adoecer. Então, o exemplo da aposentadoria. Tenhamos planos para quando aposentarmos, porque nós vamos perder esse sentido de vida. Então, falta 2 anos para você aposentar, 1 ano. O que você irá colocar no local como sentido de vida? Aí muitos questionam, William, mas eu vou ter que trabalhar então 8 horas como eu trabalhava? Não é isso. Sentido de vida não é sobre horas, é sobre ter um novo sentido. Talvez esse novo sentido vai ser algo que você faça 30 minutos por dia, 1 hora por dia, não importa. Ele pode ser tão forte como eram as 8 horas de trabalho. Por isso, então, devemos analisar esse sentido. Falamos da aposentadoria e vamos falar também dos jovens. Os jovens, em especial os que estão na troca do ciclo, 17, 18, 19, 20 anos, entrando na vida adulta, sendo convidados a iniciar no mercado de trabalho, a resolver a própria vida, muitos indo morar sozinhos. O que acontece? Um momento de crise, um momento de transição. Esse momento de transição que o jovem tem dúvidas, tem angústias, não sabe o que vai fazer ao certo, qual curso irá fazer, se vai para um curso técnico primeiro, se vai para uma faculdade, enfim, são tantas dúvidas. E ali eles estão em busca do sentido. E aí vem uma dúvida. E muitos querem várias coisas e não focam em nenhuma. E aí também perdem o sentido de vida e pode adoecer. Prova disso são os números altos que nós temos na atualidade, em especial depois dos anos de 2010, do aumento sistemático de crises de ansiedade e pânico e processos depressivos em população de 15 a 25 anos, que é a população no momento de transição da adolescência para a vida adulta. Como então nós alicerçamos para os futuros pais ou para quem já é pais aí de crianças que estão indo para essa transição? Alicerçar a importância do sentido de vida com eles, de escolher, de não ter medo de vivenciar o que a vida é, de não ter medo de frustrar este filho. Frustrar o filho não é ser violento, não é ser mal educado, não é gritar, não é nada disso. É ensinar a eles o poder do não, do limite, de que nem tudo chegará no momento adequado, que às vezes para sustentar um sentido de vida, por exemplo, construir uma coluna, vai demandar tempo. Às vezes, essas colunas da nossa casa interna precisarão de meses, algumas de anos para alicerçar, outras até de 1 década. É preciso, então, trabalhar com a criança a paciência e a frustração. Paciência também que nós estamos perdendo nos dias atuais com o alto consumo de rede social, de material muito rápido. De 1 a 2 minutos nós temos o material ali pronto. Mas, na vida real, todo o processo tem etapas. Ninguém se forma num curso superior da noite para o dia. É preciso estudar, passar pelas etapas de trabalho, provas, até a finalização, a formatura. Depois que formou, alguns têm que esperar alguns meses até ir ao devido conselho. Quem forma em direito, por exemplo, precisa se preparar para a prova da OAB. Quem vai se
Dependendo da profissão, vai demorar de 1 a 2 meses para a carteira da profissão chegar. E quando chegar, aí vem a procura do emprego. Enfim, são tantas questões que nós temos que ter paciência, mas estamos perdendo a paciência e não treinando. Como eu disse no início do Evangelho, precisamos então treinar o nosso emocional. Eu vou ler esse livro aqui de psicologia ou de filosofia e não vou treinar, não vou fazer nada. Não é isso. Como é então esse treino? Reflexão em primeiro lugar e treinar mesmo. Treinar. A paciência é algo adquirido com persistência. Quando nós temos que esperar, focar no aqui e no agora, temos um evangelho inclusive sobre o aqui e o agora, a importância do aqui e do agora. Precisamos trabalhar a respiração, a conscientização, a ressignificação. Não é assim, pessoal. Construção psíquica não ocorre da noite para o dia, quem dera. E quando ocorre é porque você já vem treinando há meses ou há anos e você nem percebeu. Da noite para o dia eu me tornei paciente. Não. Talvez você foi ressignificando. Quando acontecia algo, você esperava para responder. Você esperava o famoso 3 a 4 a 5 minutos para esperar o emocional abaixar. Você respirou profundamente. Você lembrou de uma mensagem. Você colocou uma música para se acalmar e aí você foi treinando a sua paciência. Você foi fazer a caridade e observou que também há um desafio muito grande, que todos nós passamos por desafios, ou seja, houve um treinamento, mas você nem percebeu, você nem se atentou. Por isso que nós reencarnamos. Nós precisamos desenvolver as ferramentas psicológicas, emocionais, as estruturas. Então nós falamos do jovem e nós vamos falar agora da vida adulta. Falamos dos jovens no início da vida adulta, das dúvidas, das angústias, do idoso, as pessoas que estão indo para a fase da terceira idade, que estão se aposentando, deixando o mercado de trabalho, que podem também perder o único sentido de vida que tinham, por isso que temos que ter mais de um, e dos jovens também. Quando o jovem tem, aliás, do jovem adulto, a partir aí dos 25, que já entra no mercado de trabalho, vão ter as suas próprias famílias, morar sozinho, enfim, alicerçados apenas em um sentido de vida, ele pode adoecer também. Imagina se o seu único sentido de vida for o seu trabalho. Aí você trabalha de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, 8, 9 horas por dia, aí pega transporte público, aí chega em casa, o seu único sentido é o trabalho. Quando você precisar das outras estruturas para um processo de cura, você terá dificuldade. Aí sabe o que ocorre? Vem um problema de saúde. Você precisa de ficar 2 meses dentro de casa em recuperação. Uma cirurgia que requer você ficar 30 dias de repouso. Você pega um atestado, leva para o seu trabalho. E aí está você com você mesmo, em cima de uma cama. Adoece. Vêm os processos depressivos. Quando nós temos outros hábitos, outras estruturas, nós vamos conseguir um melhoramento. A cura, talvez não, mas um melhoramento. Por isso, tenha outras perspectivas. Por isso, tenha outros sentidos de vida. O que te faz estar encarnado? O que te motiva a estar aqui? Cada um de vocês pode me responder algo. O que nos alicerça? Eu responderia o trabalho no Espiritismo, a caridade, o meu trabalho também, enquanto psicólogo, a minha família, os meus animaizinhos, meus filhos, tantas outras coisas que nós podemos colocar, cada um de vocês vai ter uma missão. O que nós não podemos é acreditar que estamos aqui apenas de férias. Elas são importantes, como eu disse, em momentos de lazer, precisamos do descanso, do lazer, obviamente, todos nós. Principalmente para vocês, eu falei dos que já estão indo para a aposentadoria ou
dos que já estão aposentados e me escutam, vocês estão no momento de descanso justo por terem trabalhado? Ótimo. Não precisa também de ocupar o dia inteiro com tarefas, muitas pessoas nem aguentam. Mas no Espiritismo nós temos tantas oportunidades de fazer o bem, às vezes até sozinhos em casa. Nós podemos fazer um momento vibracional para alguém que nós vimos que está adoecido, para alguém que você soube que está internado, para uma família que às vezes está numa condição de grandes dificuldades financeiras e você não consegue ajudar com o financeiro propriamente dito, mas você ficou sabendo, ao invés de espalhar essa notícia para outras pessoas que não irão ajudar só a título de fofoca, você pode fazer ali uma mentalização para essa família. O Espiritismo nos ajuda porque ele nos esclarece, não precisa de sair para fazer a caridade. Você pode fazer dentro da sua própria casa. Claro que quando a gente sai, nós vamos ao encontro de pessoas que estão necessitadas, é muito bom. Nos ajuda também a ter um alicerce. Mas nós podemos, durante o Evangelho, pegar um nome de alguém, um recém-desencarnado, uma família, uma região que está precisando de oração. Essas caridades nós podemos fazer também dentro do nosso lar. Então não é desculpa, às vezes, para uma pessoa que eu não posso sair de casa, eu estou imobilizado neste momento, eu não posso fazer nada. Pode abrir o Evangelho, ler, vibrar para a sua cidade, para o seu planeta, que você está temporariamente, para os seus vizinhos, para a sua família. Pode, claro que pode. Pode educar, fazer caridade para si próprio, educar o seu espírito com boas leituras, boas palestras. Hoje em dia nós não temos desculpa. A internet está recheada de boas palestras de todas as religiões, não é só no Espiritismo. Durante este Evangelho mesmo eu falei de Viktor Frankl, do livro Em Busca do Sentido. Podemos pegar uma palestra de alguém falando sobre a busca do sentido. Podemos comprar o livro, ler o livro. Então nós não temos desculpas. Por quê, pessoal? Nós estamos no momento de transição. A Terra está mais agitada. Nós temos observado cada dia conflitos de gerações. Nós temos observado que a angústia aumentou, os processos ansiosos e depressivos. Mesmo quem não tem nenhuma vinculação com a espiritualidade está percebendo que estamos vivendo tempos um pouco mais diferentes do que em outros momentos. Nós sabemos que algo está ocorrendo no nosso inconsciente para alguns e no consciente para outros. Então, esta oportunidade da encarnação, ela é única para nós neste momento. Qual então seria a sua melhor encarnação? A que você tem agora. Porque agora nós podemos ter a decisão de modificar tudo ou de estacionar. A decisão é nossa, está em nossas mãos. Às vezes, ouvir isso até nos causa um desconforto, mas é importante ouvirmos. Qual a atitude de mudança nós vamos ter hoje? E começar por buscar um sentido faz total diferença em nossas vidas. Espalhem essas informações que vocês ouvem aqui no Evangelho. Se vocês levarem, às vezes, essa informação para um jovem, para uma criança, para uma pessoa que está no processo de aposentadoria e está se sentindo entediado, angustiado. Não conseguimos nem falar muito do tédio, né? Mas já que nós temos um tempinho aí antes de dar 30 minutos, o tédio também é importante lidar com o tédio. Nós falamos no Evangelho do aqui, do agora. Nós estamos desaprendendo a lidar com o tédio, a ficar em silêncio conosco mesmo. Estamos sempre buscando função e é importante nós lidarmos um pouco com o tédio durante o dia. Ensinarmos as crianças também a lidar com o tédio, porque na vida adulta nós vamos ter momentos de tédio. Quantas pessoas ficam irritadas ou ansiosas quando tem que esperar, por exemplo, numa fila, que não tem jeito. Você vai resolver um processo de documento, você vai ficar ali 30 minutos na fila, 40 minutos. Às vezes você vai ao médico, ao hospital, precisa de 40, 50 minutos de espera. Estamos no trânsito, engarrafa, ou acontece um acidente, infelizmente, precisamos ficar ali meia hora, uma hora parados, nos irritamos.
Quando que nesses 30, 40, 50 minutos poderíamos estar fazendo algo. Uma dica que eu sempre dou: ande com livrinhos no carro. Hoje em dia nós temos a facilidade de baixar livros online. Podemos pegar ali um livro para ler 30 minutos, às vezes conseguimos ler 10 páginas, dependendo se a pessoa lê mais rápido ou não, mas no mínimo umas 5 páginas bem lidas a gente consegue, ou umas 2, 3 mensagens, ou podemos colocar uma palestra ali nesses momentos de espera. Podemos, eu já contei aqui quando eu ia para a faculdade, às vezes pegava o ônibus, o trânsito engarrafado, principalmente na hora de voltar, na hora do almoço, às vezes 50 minutos, eu lia muito o livro Lindos Casos de Chico Xavier, que deu tantas palestras, que ajuda tantas pessoas, tanto em centros espíritas, quanto aqui também online. Quantos casos que a gente já trouxe, quantos exemplos cristãos. Li também o do Gigante Deitado, li do Divaldo, enfim, vários livros que eu ia lendo na volta, ia na ida e na volta lendo. Então, não é questão de tempo se nós administrarmos bem e buscarmos estes sentidos. Vamos ler a mensagem final aqui que eu separei para vocês. Do Pastorino, Minuto de Sabedoria. A gente acabou que no início eu falei um pouquinho do agradecimento e a mensagem que saiu para nós hoje, antes de irmos para o momento vibracional. Enquanto você espera pelo céu, não se esqueça de que a Terra está esperando por você. Ou seja, estamos encarnados e temos uma missão aqui. A sua missão ela pode ser individual, coletiva, familiar, a gente não sabe. Você tem que silenciar e observar e entender qual é essa missão, qual é esse propósito, qual é esse sentido, qual é esse dom que você tem aí que precisa ser trabalhado. Mantenha seus pés fixos no chão, mas eleve sua cabeça para o céu, nos diz Pastorino. Ajude a estrada que você palmilha, tornando-a mais confortável para todos aqueles que lhe seguem os passos. Dê trabalho a seus braços, leve consolo aos aflitos, enxugue as lágrimas dos que choram. Você não poderá caminhar sozinho. Ajude a todos os que caminham ao seu lado para o mesmo objetivo, a perfeição. Olha o que Pastorino está nos falando aí no Minuto de Sabedoria, a caridade. Saber que estamos aqui para trabalhar. Eu gosto de dar esse testemunho meu e também ouço ele diversas vezes no centro espírita, nos atendimentos, as pessoas que iniciam um trabalho voluntário, um processo de caridade com o outro, elas têm um melhoramento na saúde mental e até na saúde física, pessoal. Isso é visível. Então, não deixe para amanhã, comece. Como você pode começar hoje, neste domingo, orando, neste momento de vibração que nós vamos entrar, que eu sempre estimulo a vocês a trazerem alguém, uma pessoa da sociedade que desencarnou recentemente, teve tantos aí, o acidente aéreo, nós tivemos a partida do Silvio Santos, tantas pessoas, as famílias enlutadas. Observe nos seus vizinhos, pode ter alguém adoecido, alguém precisando, alguém que está passando aí com alguma aflição e você nem está percebendo. E quando nós estamos em oração e vigilância, a gente percebe, né? A gente pode mandar vibração para algum parente que está numa situação dolorosa ou para alguém que cometeu um crime que você sabe que está ali no momento de prisão. Jesus nos ensina também a caridade para com os criminosos. Enfim, nós podemos começar a fazer hoje o bem para alguém. E é neste momento das vibrações finais que nós já podemos iniciar aí. Pense em alguém, o nome, o rosto dessa pessoa, ou um grupo familiar, uma pessoa que esteja internada, e nós vamos levar essa pessoa junto conosco. Hoje, com a vibração da colônia das águas, nós vamos mentalizar essa colônia, os benfeitores dessa colônia, que trabalham arduamente para ajudar a nossa população de encarnados, que precisam passar pelos tratamentos. Carinhosamente, eles vêm em nossa direção. E nós já nos sentimos neste ambiente elevado espiritualmente, com muitas piscinas naturais, uma água mais leve que vem de encontro a nós, a umidade do ambiente, que é leve, que não incomoda, a temperatura não incomoda. E nós vamos voltando o nosso pensamento a Jesus neste momento de tratamento, agradecendo a Ele por este momento de paz.
Como sempre, nós entramos numa dessas piscinas fluidicamente e vamos deixando aí os miasmas mais pesados, as intoxicações, elas irão levando esta água corrente e nós vamos sentindo a leveza fluidicamente e nós vamos sentindo a presença dos benfeitores que nos aplicarão o passe em movimentos rítmicos, serenos, conversam conosco através da transmissão de pensamento. Nos falam poucas palavras, mas que serão fortes suficiente para nos estruturar, porque elas são carregadas do magnetismo do amor, do respeito, do carinho. Jesus, nosso irmão maior, derrame neste momento as gotas de luz e de esperança que nós precisamos. Envolva-nos, Jesus, neste momento, no trabalho de amar a nós mesmos e que essas vibrações possam se conectar com as nossas células, com o nosso sangue, com os nossos órgãos, com o nosso perispírito, que possamos sair daqui um pouco mais energizados. E neste momento, Jesus, pedimos pela pessoa ou pelas pessoas que nós trouxemos no pensamento aqui, que estão precisando deste momento de paz, Senhor Jesus. Envolva esses irmãos e irmãs. Envolva os desencarnados que nos escutam também através da casa dos nossos irmãos, os que estão aqui ouvindo agora também. Senhor Jesus, interceda por nós mais um momento. Nós agradecemos. E neste momento, com muita gratidão e muito amor, nós agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior. Nós vamos pedir a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus, vamos agradecer imensamente também à equipe espiritual da Colônia das Águas, a fluidificação maravilhosa que nós recebemos. É rápido a vibração da Colônia das Águas, mas é intensa, forte e amorosa. Sempre que vocês precisarem, pensam em Deus, em Jesus e peça ajuda aos amigos espirituais da Colônia das Águas. Nós vamos agradecer, voltando ao nosso corpo físico lentamente, sem pressa. Agradeça, sinta o seu corpo, respire profundamente, mexa um pouco as extremidades do corpo e que Jesus, nosso mestre amigo, possa nos abençoar. Mandar um abraço para vocês. Um abraço para Eliane Bate, da cidade de Essen, na Alemanha, sempre aqui com a gente, Deus abençoe. Fatinha Viana também, sempre aqui nos ajudando. Maria Horner, dos Estados Unidos, Deus abençoe. Obrigado, pessoal, nos ajude aí curtindo, comentando, compartilhando este evangelho, este tema de suma importância para os dias atuais. Quem não curtiu ainda, deixa aí a sua curtida, nos ajude. Maria Solange, Deus abençoe, obrigado. Iva Araújo, Neide Guerreiro, do Texas, Estados Unidos, obrigado. Maria das Graças Lourenço, de Juiz de Fora, em Minas, um grande abraço. Iara, um grande abraço. Zleide Russo, um grande abraço. Maria Isabel, Joana Dark de Jesus, um grande abraço. Deixem a cidade, pessoal. Alberto Mazola, da cidade de São Paulo, capital. Marisete Rosa, muito obrigado. Renata Maria, Bete Gomes, um grande abraço. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Bartolomeu, de São José de Ribamar, um grande abraço, Bartolomeu. Marlene Sodré. Marlene, um grande abraço aqui de Leopoldina, Minas, grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Laís Haddad, um grande abraço. Dr. Marco Antônio, também um grande abraço. Miriam Nova, Rio de Janeiro, capital. Conceição Costa, da cidade do Porto, em Portugal. De Choupana, em Goiás, a Luciene Francisca. De São José dos Campos, a Sônia Marinho. Branca Ramos, de São Paulo, capital. Tereza Cristina, um grande abraço. Branca Ramos, já falei, perdão. Lara Brito, de Teresópolis, no Rio, um grande abraço. Viviane Antunes, um grande abraço. Felipe Lopeça, grande abraço. Delcler, um grande abraço. Filomena, abraço, minha amiga de Ubá, em Minas Gerais.
Sheila Vilena, de Dias Dávilas na Bahia, Janda, Roberto de Vilena em Rondônia, Salvador, Bahia, Amanda, grande abraço. Penha de Iapu, Minas, grande abraço também. Eduardo Silva, Josiane Viola de Curitiba, no Paraná, Deus abençoe. Mariana Luna, Deus abençoe. Luciana, Lu Miranda de Osório, acho que é Rio Grande do Sul, é isso mesmo. Um grande abraço, pessoal aí do Sul, continuamos vibrando. Tereza da Bahia, de Braga em Portugal, Aline Silva. Ricardo Bermudes da Alemanha, Deus abençoe, meu amigo. Ivone do Paraná. Pessoal, um grande abraço, nós vamos terminando por aqui hoje. Deixem aí o nome, sobrenome, cidade, estado, país que vocês ouvem esse evangelho. Eu quero agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês e até domingo que vem, se Deus quiser.